Estamos de volta com o nosso convidado de hoje, o maestro Silvio Viegas. Bom, maestro, vamos falar aqui um pouquinho dos irmãos Gershwin, principalmente do George, claro, mas os dois trabalharam juntamente, né? Sim. Eles nascem em 1800 e... O Ira, eu não tenho certeza, foi início de 1890. O George, na verdade, o Jacob, que era o nome dele, ele não chamava George, ele chamava Jacob. De origem judaica, sim, né? Judaica. Ele nasce no Brooklyn, tá? Só que o pessoal fala assim, branco compondo música para negro. Mas ele nasceu no Brooklyn. E o George nasce em 1898, né? Bem no finalzinho do século XIX. E aos 10 anos de idade ele tem o primeiro contato com a música e o pai compra um piano para o Ira, que é o irmão mais velho, que odiava tocar piano. Para a sorte do Ira, o George adorou o piano e começou a tocar. Aí falou, graças a Deus, meu pai não comprou um piano à toa, porque devia ser caro nessa época também, né? Já é caro hoje em dia, imagina naquela época. Então, ele e a irmã tocaram piano durante algum tempo, o George. E ele estudou com várias pessoas, com vários professores norte-americanos, que deram a ele um acesso à música, né, clássica ou erudita, vamos dizer assim. Mas, naquela época, tinha o cinema mudo, tinham os bares. E o Brooklyn, né? E o próprio Brooklyn, como eu falei. Então, ele tocou muito jazz. Ele escreveu aquelas pianolas que tem aqueles tubos cheios de furinho, que daí você coloca aquele furinho no meio e o piano toca sozinho. Aqueles furinhos, quem compunha aqueles furinhos era um pianista. Aquilo ele ia tocando e o furinho ia aparecendo, ele ia tocando. Então, o Gershwin, ele gravou vários rolos de música, ele tocando, de outros compositores e até obras dele mesmo também. Então, a gente tem isso salvo, isso até hoje. Então, a música norte-americana ficou muito presente na vida dele. E o Ira, o que aconteceu com ele? O Ira foi para a linha da literatura, do texto. Tanto é que o casamento entre os irmãos Gershwin, né, Ira e Jacob, como eu gosto de falar, o George, existe exatamente nisso. O Ira faz a letra e o George faz a música. Perfeito, né? É um casamento perfeito entre os dois. E juntos eles escreveram muitas canções famosas e que foram gravadas por pessoas como Miles Davis, como Ella Fitzgerald, como tanta gente que não dá nem para falar, né? E de todos os gêneros, rock, jazz. Então, rock? Sim. Não sabia. Teve de tudo. Então, assim, os gêneros pegaram, vários cantores de vários gêneros. Janis Joplin gravou Summertime. Sim. Para mim, é a melhor gravação. Eu gosto muito. E é fantástica. E ela faz uma leitura muito pessoal da peça, né? É muito pessoal a forma com que ela canta o Summertime. Eu coloquei qualquer coisa no Facebook sobre isso, que é da minha preferência, mas alguém lembrou-se, né, que essa área é uma canção de ninar, de uma certa forma, dentro da peça. É exatamente e que a pessoa achava que não era uma interpretação adequada, aquele vozeirão da Janis Joplin, mas é uma interpretação pessoal. É exato, mas olha só, quando você tira, mas isso aqui é interessante, não funcionaria, a forma com que a Janis Joplin canta, definitivamente não funcionaria na ópera. Isso. Porque na ópera você está contando uma história. Na ópera, ela é uma canção de ninar, né? A Clara está cantando uma canção de ninar para o filhinho dela. Então, assim, realmente você ouvia a Janis Joplin com aquela voz metálica dela cantando. Não vai dormir. O menino provavelmente não dormiria, né? Então, assim, quando você vai para a ópera, sem dúvida aquilo não funciona. Mas quando você tira a área da ópera, você pode fazer o que você quiser com ela. Agora, me diz uma coisa curiosa agora. Quer dizer, ele transitava por vários ambientes, por vários gêneros, né, compondo, mas em Porgy and Bess que ele junta e faz essa miscelânea, assim, no bom sentido, esse mix, essa mistura, ou a obra dele é toda assim? Na verdade, assim, a música norte-americana teve muito presente na vida dele. Quando ele vai para Paris estudar, e ele tem condição, ele é fã de Ravel e tem contato com Ravel, o próprio Ravel fica um pouco receoso ao ensinar ou estudar composição junto com Gershwin, de retirar dele, ou de podar um pouco essa originalidade que ele tinha como compositor norte-americano. Então, a música americana sempre esteve presente. Ele escreveu Americano em Paris, ele escreveu um musical para Broadway que fez grande sucesso. Então, a música americana está sempre... Rhapsody in Blue. Né? Exatamente. Então, assim, a música está sempre... A Rhapsody in Blue, que é
peça talvez mais famosa dele. Então, a música americana sempre esteve muito presente. O que é interessante da escrita, da história do Porgy and Bess é que ela foi escrita num momento muito difícil dos Estados Unidos, né? Em 1929 tem aquela quebra da Bolsa de Valores e que joga os Estados Unidos numa depressão de uma década. Então, a década de 1930 é uma década muito difícil nos Estados Unidos, até para os ricos. Imagine para os negros pobres recém-saídos da escravatura. Porque a abolição da escravatura nos Estados Unidos acontece no dia 1º de janeiro de 1863. Essa ópera vai ser estreada em 1935, ou seja, 72 anos depois. É uma geração, praticamente. E tivemos uma guerra em torno disso, e ainda né? tem uma guerra antes. Né? Sim, e uma guerra mundial. Questão, então, assim, né? O momento do negro ali era muito complicado. Então, quando Gershwin escreve essa ópera somente com artistas negros, ele dá a chance de toda uma classe poder subir ao palco, ser representada. Ele era abolicionista? E dar trabalho. O Gershwin sempre foi um cara muito livre, muito libertador, né? Ele sempre foi um artista. Eu acho que todo artista é um pouco assim, né? Um pouco que gosta de liberdade, que gosta de respeita as individualidades. Acho que são características que tem que ser natural a todos os artistas. Não pode ser muito diferente disso. Então ele pensou, você estava desenvolvendo o raciocínio. Então, assim, quando chega essa década de 30, a oportunidade de fazer uma ópera negra nos Estados Unidos, ela se torna também... Claro que ele está interessado também no que ele vai ganhar, porque ele ganhou dinheiro com isso, obviamente. Aliás, existe um estudo que fala que Gershwin talvez tenha sido o compositor mais rico de todos os tempos, né? Merecidamente, né? Sim, sem dúvida. Que ótimo. Né? Sem dúvida. Aliás, vamos combinar, todos mereciam ser milionários. É o que eu falo. Hoje em dia, quando eu vejo um jogador de futebol ganhando centenas de milhões de reais, eu falo assim, isso é uma injustiça. Eu não estou falando pela qualidade dele, mas eu falo assim, quanto que uma faculdade pagaria para um Einstein? Quanto que uma faculdade pagaria? Será que uma faculdade pagaria 100 milhões de dólares por ano para o Einstein dar aula? Ou com Freud, que deu aula também. Ou Freud. Né? Ou quanto que valeria uma ópera de Mozart? Então, assim, existe uma diferença que não é... Bom, mas a gente está entrando, vamos mudar de assunto, vamos voltar no assunto ópera. Mas, então, assim, o que acontece? Ele coloca no palco negros, né? Então, colocar um negro como protagonista já seria bastante revolucionário. A gente tem o Otelo de Verdi, que, na verdade, não é negro, ele é mouro. Né? Mas só de ter sido uma pessoa de pele mais escura já causou um certo... Meu Deus, o que é isso no palco? Imagina você colocar toda uma população negra. Né? Então, o gesto em si foi revolucionário. Foi muito revolucionário. E tem uma história que é bastante interessante nisso. Quando a ópera foi lançada, primeiro ela recebeu várias críticas, obviamente, motivos não faltavam. E um dos motivos foi exatamente a duração da ópera. Ela durava 3 horas e 40 só de música. Então, o próprio Gershwin fez vários cortes, diminuiu isso e tudo mais. E, obviamente, também essa questão racial. A ópera demorou muito a ser aceita nos grandes teatros. Ela estreia no Metropolitan Opera House, que é o principal teatro de ópera nos Estados Unidos, na década de 70. Ou seja, nós já estávamos vivos e, para a ópera, quando ela foi estreada pela primeira vez, ela teve Simon Estes como principal Porgy, como o Porgy dessa primeira montagem, que era um cantor que eu cheguei a conhecer, cheguei a ouvir Simon Estes cantando. Então, é algo muito, muito recente isso. E houve uma inversão. Quando a ópera estreou, os negros, ou a população negra, defendia muito a ópera, e os brancos torciam o nariz. Tá? Estou falando muito dos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil, primeiro, o nosso racismo é muito velado. E segundo, que branco, negro, eu não sei nem que cor que eu sou, precisava saber. Se alguém souber, me fala, porque eu não sei que cor que eu sou. Mas, assim, nos Estados Unidos existia isso. Os negros defendiam a ópera e os brancos torciam o nariz. Quando a ópera foi para as grandes casas, houve uma inversão. O negro começou a torcer o nariz para a ópera. Mas por que o negro torceu o nariz para a ópera? Porque o negro ele está ali na ópera, primeiro, numa comunidade pobre. O negro fala o inglês errado. Ele é subjugado pelo branco, porque quando entram o policial e o coronel, são os únicos personagens brancos, eles tratam o negro como se fosse lixo ali. E existiam também algumas palavras extremamente racistas. Por exemplo, a palavra nigger
aparecia no texto original da ópera com uma frequência enorme, tanto sendo falada pelos próprios membros da comunidade quanto pelos policiais que chegavam. Nós vamos ter que fazer um intervalo, mas nós vamos voltar nesse assunto, Ok. então, para concluir. Daqui a pouco a gente volta já falando sobre a montagem mineira de Porgy and Bess. Até daqui a pouco.